Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, clamamos a Tua presença, Senhor, na forma dos Espíritos amigos, dos anjos guardiões e mentores espirituais, para esta casa santa e para a individualidade de cada irmão encarnado ou desencarnado, para que assim, amado Jesus, tenha a proteção, o fortalecimento das energias, o esclarecimento e, acima de tudo, Senhor Jesus Cristo, libertarmos de tudo aquilo que nos aprisionam, das energias que nos fragilizam, adoecem, enfraquecem, e conquistar, Senhor, aquilo que viemos buscar sobre a face da terra, nessa grandiosa dádiva desta reencarnação. Buscar, Senhor, o encontro com o eu espiritual e a acessão tão necessária na individualidade de cada ser, Senhor. Abençoe os trabalhadores desta casa santa que, revestidos de servos dos teus servos, possam espelhar a tua imagem. Ó, amado Jesus, abençoe os lares aqui representados, seus familiares, sua família, e a todos aqueles que de alguma forma, ligado a cada um de nós estejam, encarnados ou desencarnados. Aqueles que têm-nos como inimigos, sentem que somos devedores, por misericórdia, Jesus, conceda-nos a oportunidade de reparar todo o mal que porventura já fizemos. E se foi-nos feito, Senhor, conceda-nos a coragem e a humildade de perdoar. Buscamos ser só amor, Senhor, e bondade em nossas vidas. Buscamos encontro com o nosso eu espiritual, Senhor, lá, a semente que foi plantada pelo Criador, a semente da paz e do amor. Rogamos, amado Jesus, que abençoe o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento também sacie, Senhor, nosso corpo e nosso espírito, e que nele esteja, Senhor, as tuas energias que transformam em medicamento. Abençoai as mãos de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Abençoe-os, Senhor. Clamamos, amado Jesus, por este caderno de prece, por todos os nomes que aqui encontram-se, encarnados, desencarnados, presentes, distantes, possam receber a visita do anjo amigo e o fortalecimento para buscar teus caminhos na religião que acreditarem, Senhor, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Jesus, estenda tuas bênçãos nesse instante e permita que teus mensageiros que cumprem, Senhor, a tua vontade, possam manipular das ervas medicinais da natureza os elementos curativos, curadores, regeneradores, extraindo assim, Senhor, e derramando em cada recipiente, na necessidade de cada irmão, e assim transformando no mais precioso e bendito e santo medicamento da face da terra, em águas fluidificadas, ingerindo ou passando em suas dores ou feridas,
possam os irmãos assim encontrar a melhora das dores físicas e a cura do corpo espiritual, pois transforma-se em águas de nosso Senhor Jesus Cristo, em água santa. Pedimos-te também, amado, que tuas bênçãos se façam sobre a colônia Santa Marta, sobre os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o erro, o mal, lá esteja a tua presença de amor e vida eterna. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos, credos, diferentes e diversos do nosso, clamamos-te, Senhor, abençoai-os. E que um dia possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus, Filho do mesmo Pai. E sobre as luzes abençoadas da prática da caridade, possamos ajudarmos mutuamente sobre a luz abençoada da fraternidade e do amor. Amado Jesus, clamamos pelo nosso país querido, esta pátria do Evangelho, coração do mundo. Que o anjo Ismael abra tuas asas sagradas, abençoando e protegendo, Senhor, esta nação abençoada. E assim, Senhor, estenda tuas bênçãos sobre toda a humanidade. E que a paz, o amor e a fraternidade, Senhor, reine em cada coração deste planeta Terra. E que de provas e expiações possamos caminhar na regeneração de nós mesmos. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Para nós é um orgulho, é uma honra, é um prazer muito grande a receber cada um de vocês. Se divisarem nesta casa algo que distancie dos valores vividos e ensinados por Jesus Cristo, perdoe-nos. Pois o único propósito de nós existirmos nesta casa espírita é a prática absoluta dos ensinamentos e da vivência de Jesus Cristo. Na primeira igreja ou casa cristã, assim, quando Jesus aqui veio na terra, chamada a Casa do Caminho, que lá iniciou os verdadeiros apostolados de um templo religioso. Um galpão, aonde ofertava as instruções de Jesus, que é o alimento para a vida eterna, os ensinamentos de Cristo, que mata a sede, que mata a fome do Espírito. Lá doava-se o alimento material para fortalecer e saciar o corpo físico. Lá doava-se e fazia-se os milagres das curas, tanto da água fluida, não é invenção do Espiritismo, é ciência, é religiosidade. A própria ciência hoje já descobriram as grandes manifestações da condensação energética sobre as moléculas da água e o seu efeito curador, regenerador, pacificador, e assim tantos efeitos que esta água pode adquirir. Basta usá-la, não precisa nem acreditar. E lá ofertava-se também a grandiosidade da compreensão do amor e da fraternidade.
E aqui nesta casa buscamos viver essas verdades. Então eu peço, se alguém divisar algo aqui que distancie das verdades de Cristo, perdoe-nos. Eu sou o único responsável, porque eu sou o coordenador desta casa. E com mãos carinhosas, mas de ferro disciplinar, eu conduzo os trabalhos e os trabalhadores desta casa. Mas somos falhos. Somos seres humanos que temos também nossas fraquezas, problemáticas e fragilidades. E um dia aqui ou ali pode pegar-nos na contramão deste processo humano e talvez houver um desequilíbrio emocional e assim distanciarmos um pouco. Por isso, eu sempre peço perdão e sempre peço que, se houver, conte, fale. Chame um trabalhador, chame a mim, chame o Rony, chame a Alexandra. Fala, olha, está acontecendo isso e isso. Compreende? Para que a gente possa ir consertando, acertando e transforme naquilo que cada um de nós viemos buscar. Eu tenho certeza, você veio buscar a mesma coisa que eu vim buscar. O amparo espiritual, o auxílio de Jesus Cristo, a compreensão e o fortalecimento para minha alma, o refazimento das minhas forças físicas, a intuição para dar-me o discernimento de caminhar na vida material, enxergar a verdade, dissipar as ilusões, abrandar o corpo das injunções de forças perversas e negativas que muitas vezes acumulam-se dentro de nós como toxinas vibratórias, modificando batimentos cardíacos, modificando temperatura corporal, aumentando pressão, baixando pressão, dando dores de cabeça, muitas vezes ampliando-se estágios de anemias e assim por diante. Tumores. Olha, há muitos anos atrás, talvez até décadas, eu não tinha tanta compreensão como funcionava o processo de interferência espiritual. Hoje, nós sabemos que tem espíritos que têm a capacidade de enfiar a sua mão dentro do nosso tórax e apertar nosso coração. E muitas vezes até dá um ataque cardíaco. Sabemos que tem espíritos com capacidades vibratórias, tecnológicas, que têm condição de colocar implantes em determinados locais. E ali, à distância, esses implantes vibram como se fosse um controle remoto. E acionado pelas energias do nosso psiquismo, que muitas vezes adentra-se no processo de repetição de pensamentos negativos, esses chips modificam a estrutura do sistema nervoso central e aí ocasiona grandes processos de obsessões que depois transformam em possessões. Desequilíbrio do sexo, mudança de sexualidade. Então isso muitas vezes acontece por estes processos de induções energéticas, o desequilíbrio nos lares, pessoas que se amam,
que dependem uma da outra, que necessitam uma da outra, muitas vezes até dependem financeiramente, dependem fisicamente, dependem emocionalmente, mas degladiam-se, trucidam-se, matam-se uma a outra psicologicamente, emocionalmente e verbalmente. Não fazem materialmente pegando a faca, alguns até sim. Por quê? Porque ainda nós não encontramos a luz da verdade em nós. Então, o centro espírita, a doutrina espírita, é para nos dar essas verdades, é para nos mostrar o caminho, mostrar quem somos nós. Poxa, por quê? Por quê? Eu sou tão rebelde comigo mesmo, que enxergo a verdade e busco a ilusão. Porque eu tenho a certeza que existe um amor profundo dentro de mim, mas eu não consigo amar. É para isso que aqui eu estou. Porque um dia eu tinha essas dúvidas e encontrei o caminho e acredito que cada um de vocês que aqui estão, encarnados ou desencarnados, e os irmãos que hoje também, a partir deste vídeo, também escutarão dessa gravação em seus lares, suas famílias, também tem essa mesma ansiedade, tem essas mesmas fragilidades. Então abra teu coração. Dispa-se de todo o conceito e preconceito nesse instante. Vamos curtir essa verdade do Livro dos Espíritos e essa sublime realidade do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui existe uma pureza sublime, a intenção de Cristo é pura. Leremos algumas perguntas e respostas para dar-nos cada vez mais o discernimento dessas verdades. Leremos um trecho do Evangelho para conectarmos-nos a essa luz sagrada de Jesus. Mas se nós já tivermos com a concepção fechada em nossa mente, aí nós lembraremos das palavras de Jesus que disse que esse povo me honra com os lábios, mas não com o coração. Escutam com os ouvidos, mas não me entendem. Vê com os olhos, mas não me enxergam. Aí cai-se nessa frase: ó raça incrédula e depravada, até quando vós sofrereis? Aí é escolha pessoal. A pessoa escolhe a ilusão, compreendendo que ali só vai encontrar dor e sofrimento. E também decepção. Do Livro dos Espíritos, falando ainda da vida espírita, pergunta 263, pergunta assim: o espírito faz suas escolhas imediatamente depois da morte? Quando a gente morre, chega lá de lá, se faz imediatamente a sua escolha? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas e, como já se disse, é um castigo. Então, muitos daqueles que desencarnam não compreendem as leis e acreditam que não existe vida após a morte, que a pena é eterna, que o castigo é eterno. E então, em tudo aquilo que ele acredita, passa a ser a sua realidade. Assim como é aqui na Terra. A sua realidade, a minha realidade é naquilo que nós acreditamos. Pois a verdade, ela é sobre a concepção humana, naquilo que ele acredita. Por isso nós temos que ter muito cuidado em escutar as verdades dos outros. Qual que é a sua verdade? Em que você está acreditando para faltar a sua vida? Se nós formos buscar as verdades que hoje estão ensinando e derramando sobre nós pelos meios televisivos, auditivos, virtuais, qual será a realidade humana?
Porque cria-se uma verdade momentânea, passageira, ilusória, verdades de que você é o que você quer ser. Você é o que você quer ser? No campo da matéria profissional, sim. Mas no campo do seu corpo biológico, você é o que você quer ser? Não. Eu vim desse corpo masculino, eu sou homem. Eu posso ser um homem afeminado, eu posso ser um homem masculinizado, mas eu sou homem. Eu posso ser um homem sensível, eu posso ser um homem violento, eu posso ser um homem calmo, eu posso ser um homem educado, sem educação. Mas eu continuo um homem. Eu não sou mulher. Eu posso cortar as minhas partes genitais, instalar ali uma genitália feminina, mas eu sou o quê? Homem. Não mudou nada. Eu não posso ter filho, eu não menstruo todo mês. Está compreendendo isso? Então isso é verdade eterna, isso é verdade espiritual. Eu posso fazer escolhas sexuais, mas isso não modifica que eu sou homem, porque Deus criou homem e mulher. Olha, eu não tenho preconceito nenhum. Estamos falando sobre verdades. Não estou falando sobre opiniões. Cada um tem sua opinião. Eu conheço espíritas que bebem, que guardam uma cerveja na geladeira, que vai para a mediunidade depois e diz que a bebida alcoólica não faz nenhum mal para a mediunidade. Para mim, se eu cheirar álcool, eu já fico tonto. Se uma pessoa alcoolizada chega perto de mim, baforando na minha cara, eu já começo a ficar tonto. Se eu sentar numa mesa que tem pessoas bebendo, no outro dia eu amanheço de ressaca. Então eu não posso. A constituição biológica, mediúnica, não acasala com essas situações. Não consegue servir a Deus Amamô, não tem como espiritualizar materializando-se. Conheci, há muitos anos atrás, um homem que veio a Goiânia, que fez um estrago dentro das casas espíritas com aqueles que eram coordenadores, líderes, ofertando um curso de parapsicologia. Fui chamado a fazer. Não vi nenhum que fez se espiritualizando, eu vi todos se materializando. E uma amiga minha, que começou lá na casa dos seus 50 anos, 30 anos de espiritismo, começou a usar tamanco Luiz XV, sainha, né, com 15 centímetros também, que deve ser para combinar com tamanco, né? E trabalhar no centro espírita, mas como me explica isso? E beber, falar que não tinha problema bebida alcoólica. Eu quero ver se não tem problema bebida alcoólica dentro do campo da sensibilidade mediúnica, né? Gostaria de que alguém me provasse isso. Então são verdades, alguns têm opiniões, outros têm verdades. O que Cristo nos pede é para que a gente viva a verdade, não opiniões. Quando nós vivemos opinião, nós fazemos a verdade humana e isso levará-nos a dor e sofrimento no amanhã. No amanhã. Então nós temos o compromisso com a verdade em Cristo Jesus. O que dirige o Espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer, e pelas más paixões que desenvolve. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que deve sustentar ao contato do vício. Olha, quando nós estamos lá de lá, nós pedimos para vir para cá, encarnar,
e pedimos uma provação, as provações que vai sustentar nossa alma e fortalecer nosso espírito para a grande evolução. Você quer saber o que você pediu? Quais são as suas dificuldades aqui na Terra? São elas. Então trabalhe elas, não ceda a elas. Você tem dificuldade de relacionamento? Nenhum, não está dando certo? Então você teve grandes provações noutra encarnação, que judiou muito dos seus parceiros, não é? E veio nessa com provação para ficar solitário, desenvolver em si uma pessoa íntegra e integral para ter uma companhia e fazer o outro melhor. Você tem tentações nos vícios? Então, com certeza, você abusou desses vícios em outra etapa e pediu para Jesus, para Deus, que mandasse aqui com essa tentação no vício, não para você ceder, mas para que você vencer as tentações em si. Tem tentação, tem as dificuldades no campo da palavra, mente demais, fala demais. Então use a tua palavra para edificar a vida dos outros. Estude o Evangelho, estude as leis sagradas de Deus e ponha para fora. E você fala o tanto que você der conta, mas fala aquilo que vai melhorar e beneficiar a vida do próximo. Pronto, você vencerá. Vai pegar a tua tentação e transformar ela em missão. Está compreendendo? Olha para você, qual a dificuldade que você tem. Olha quais são as suas provações. Ela não é para te derrotar, ela é para te impulsionar para frente, para cima, para descobrir uma força dentro de ti. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, existem os que escolhem por simpatia e por desejo de viver no meio do seu gosto, ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais? Sim, há sem dúvida, mas apenas entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido. A prova vem deles mesmos e a suportarão por mais tempo, cedo ou tarde. Compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que suportarão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam suas faltas e peçam por si mesmo os meios de resgatá-las em provas vantajosas. Olha, tem muitas vezes, isso eu vejo, já vi demais, pessoas que buscam a religião, exatamente aquela religião que agrada os seus maus pendores. Se eu quero ficar rico, que eu quero dinheiro, eu busco uma religião materialista, que vai prometer riqueza, que devoção, que vai rezar para mim ficar rico, que vai rezar para que eu tenha muito dinheiro. Está compreendendo? Se eu tenho tendência nos vícios, eu conheci colegas meus que adentrou-se como médium em determinada religião, que lá não chama médium, que muitas vezes chama-se cavalo, para ser um cavalo do espírito, para fumar charuto, para beber cachaça, para beber champanhe, para fazer o mal a outra pessoa através de um poder ilusório, magnético, através de uma magia, feitiçaria, simpatia ou coisa parecida. Está compreendendo isso? Aliava-se a esses processos para agradar o seu próprio vício pessoal. Veio com a missão de salvar a si próprio e aí alia-se a um processo que agrada ao seu corpo humano dentro desses aspectos. Quantas pessoas aí praticam essas religiões materialistas aí, que entuba-se de cachaça, drogas e chás, não é? Falando que é para desenvolver a sua espiritualidade, ou fazer a conexão com o universo, né? Que diferença tem dos drogados lá? Que diferença tem? Que diferença tem daqueles que usaram o êxtase, que usaram o LSD? Qual a diferença que tem? Do que cheira cocaína? Qual a diferença que tem? Só que um está dizendo que é para ficar doidão, acalmar, o outro está dizendo que é para elevar-se
às alturas do pensamento religioso ou celestial, desenvolver a capacidade da vidência ou das percepções extrasensoriais? Tudo são opiniões. Tudo são opiniões. Nós sabemos o mal que qualquer substância alucinógena faz para nosso cérebro, faz para nossos neurônios. Lá nos recônditos da memória neuronal, que é uma ligação energética com a nossa mente espiritual, estão armazenadas lembranças que não devem ser abertas no momento desta encarnação, no momento atual, porque ainda trazemos reminiscências perversas do passado. Quantas pessoas em um momento alucinógeno faz coisas terríveis que arrepende-se por toda uma encarnação e até por outras na frente? Quantas percepções energéticas ali são liberadas e atrai-se uma determinada entidade ou espírito que ali se comprazem na sua personalidade de um passado distante e cria-se um processo de simbiose espiritual obsessiva e a pessoa muda totalmente a sua realidade de vida, a sua personalidade de existência. Quantas vezes compreende isso? Estamos vivendo numa época extraordinária do pensamento, do conhecimento. Só que isso está fazendo que nós nos percamos sob a luz obscura de opiniões, e aonde está acontecendo nossa decadência espiritual. E a humanidade, uma pouca parcela da humanidade, está louvando isso. Por quê? Porque isso traz poder. Traz poder a uma pouca parcela da humanidade. Se nós pegarmos as grandes fortunas da humanidade, está concentrada em quantas pessoas? Menos de 0,5%. De 7 bilhões e 300 milhões de espíritos encarnados na Terra, menos de 0,5% detém o poder total do planeta. Total, que eu estou dizendo. Total. Compreende? Aí vem 1% detém uma parcela, aí vem mais 5%, 10% detém todo o poder, 90% é só dor e sofrimento, dependendo, sempre dependente desses 10%. Compreende? O que você é dependente? Eu vejo pessoas dependentes de um celular, que troca todos os anos, 2 em 2 anos, dependente de uma televisão, dependente de um carro, dependente disso, e trabalha, você sabe, trabalha para pagar aquele bem. Quando você trabalha, você está trocando o quê a troco de quê? Responde para mim. Você está trocando a sua vida a troco de quê? Dinheiro. A tua vida reencarnatória. Você sabe o que é isso? É o dom mais profundo e sagrado que você tem nessa terra. Porque cada segundo que você doar para o outro, você não recupera. Você não tem como. Não tem como multiplicá-lo. Não tem como colocar ele na poupança. Acabou, passou. Acabou. Pensa o que você está fazendo de tua vida. E o que você está fazendo da tua vida? Está fazendo alguma coisa para melhorar a sua vida espiritual no amanhã? Não estou dizendo depois da tua morte, não. Estou dizendo aqui na terra. Estou dizendo aqui na terra. Por isso que Jesus disse, falou, que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a mim mesmo? Você sabe o que é perder a si mesmo? É você ser escravo. Não é você ficar louco, dependente de remédio controlado, tarja preta ou droga. Não, não. É você ser escravo de alguma coisa. Tudo aquilo que te escraviza. Você perdeu a si mesmo. Ter a liberdade da consciência.
liberdade da tua consciência. O homem no mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Olha, quando nós vamos nos reunir em nome de Cristo, seja na individualidade da sua prece, na solidão da tua casa, ou seja, num templo religioso, nós temos, que abrir nosso coração, despir nosso coração de conceito, preconceito, de toda e qualquer aversão. Abre o coração, para que assim possamos comunicar, para que assim haja essa comunicação, criatura, criador, encarnado, espírito, espírito encarnado, criador, criatura. Senão, é igual quando você abre seu WhatsApp lá, e você não vê uma mensagem, mas você não quer conversar com aquela pessoa, você a ignora, você não comunicou com ela. Então, se assim você vai para um templo ou vai fazer uma prece, abre teu coração. Diz, você fala por você mesmo, fulano, eu no meu caso, Geraldo, estou indo para a casa de Deus, deixo tudo aqui, vou levando só a boa vontade do meu coração. Não trago preocupação, não quero saber de tempo, não sei hora de relógio, a não ser para chegar nos horários certos aqui e manter uma certa linha de disciplina, não é? Em começar e terminar a necessidade que oferece o conjunto do trabalho. Para mim não tem hora para terminar, sabe? Diferente de muitas casas espíritas, sou condenado por isso, por muitos companheiros, mas para mim não faz diferença, são opiniões dele. Eu queria saber se algum desses que diz aí, tem horário para terminar de atendimento, de socorro, Jesus cumpriu isso? Não. Chico cumpriu? Chico trabalhava 2 horas. Era? Não. Divaldo cumpriu? Peixotinho cumpriu? Damo cumpriu? Jerônimo Candim cumpriu? Eurício Bechanuf cumpriu? Não. Não existe isso. São opiniões. São opiniões. Claro que nós temos uma linha de responsabilidade, de conduta, mas são opiniões. Então nós temos que despir nosso coração de todo esse aprisionamento que a humanidade vem nos fazendo para comunicar com Jesus e permitir que Ele comunique-se conosco. Purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Olha, se você vem no templo de Cristo, não tenha prazeres fúteis, não busque preocupação material, porque quando buscais o reino de Deus, tudo mais vos será acrescentado. Você acredita nisso? Porque essa é a promessa de Jesus. Olha, purifique tua alma, porque todos os seus problemas vai ter solução. Todos. Mas você fala, mais uns não tem solução. Já está solucionado. Como se aquele problema que não tem solução já está solucionado? Porque você estará acima dele, você vai aceitar a não solução dele. Então ele já está solucionado. Porque o problema, ele só está dentro de nós. Ele só está na nossa capacidade de interpretação do problema. Se você acredita que ele é problema, ele é um grande problema. Mas se você acredita que aquilo não interfere no seu mundo íntimo, mental, sentimental, aquilo deixou de ser problema. Virou acontecimento. Você está compreendendo isso? Você está entendendo isso? Elevai vosso espírito em direção àqueles que vos chamais, aqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições,
possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir os frutos de caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade, onde estáis obrigados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens, mas se renunciardes às necessidades, ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Olha, não há necessidade de desprezar os prazeres da matéria. Você tem um corpo carnal, então você tem necessidades carnais. Você tem necessidades fisiológicas de primeira necessidade, não pode desprezar isso. E tem outras que você pode usar ou não deve usar, porque algumas vai te prejudiciar, vai trazer um alto problema para a sua vida, tanto física como espiritual. Compreende? Entende isso? Purifique teu coração, compreenda, faz uma análise daquilo que você realmente necessita ou aquilo que você quer. Você vai ver que muitas coisas que você quer, você não precisa. Uma das coisas interessantes eu vejo é em relacionamento. Está ali o casal num relacionamento. Trata um ao outro como o quê? Eu ia falar como jumentos, mas eu nunca vi jumento dando coice um no outro. Tratam ali como inimigos ferrenhos. Estão juntos. Depois explodem-se em um conflito e um sai. E aí ficam doidos para se unir novamente. Fica doido para se ver, se encontrar. Ou quando está sozinho, fica doido para arrumar outra pessoa para continuar dando os mesmos coices. Qual a lógica disso? Qual que é a lógica disso? Por que não trata bem aquele que está junto? Por que não conversa, não abre o coração, não dispa-se, não seja verdadeiro? Por quê? Porque vive a ilusão, vive, sabe, o que quer, mas não o que deve ser feito. Isso é um problema que está cada dia maior no processo da humanidade. Convivência. Aí não consegue conviver marido e mulher, larga. Aí vamos viver homem, mulher, para ver se dá certo. Não é? Está compreendendo? Aí vai tomar o gosto do mesmo veneno, né? Está entendendo? Compreende isso? Vai sentir o gosto do mesmo veneno. Isso é uma loucura. Em busca do que quer, uma felicidade ilusória, que não traz prazer. Traz prazer e grande sofrimento. Quais os traumas que você tem? Você já pensou em qual o medo que você tem? Havia um velho sábio. Em determinada fase da vida, ele teve uma sessão espiritual muito grande, e todo mundo notou. As pessoas que o buscavam para aconselhar viam que ele ali
teve uma acessão espiritual muito grande. Ele já era sábio, eloquente, erudito, tinha uma capacidade muito grande de aconselhar. Mas em determinada fase de sua vida, ele, como diz, ficou iluminado. E aí, um dia, uma das pessoas que foi buscar conselhos, pedir ajuda, perguntou a ele: sábio, quem você seguiu, ou quem te instruiu para você fazer essa sessão espiritual? O sábio olhou para ele e disse: não tem quem. Teve o quê? E o homem olhou para ele e disse: o quê? Ele: sim. Ele falou: não entendi, como foi isso? Ele disse: foi um burro. A pessoa olhou para ele e falou assim: um burro te deu a iluminação? Ele falou: foi. Veja, preste atenção. O sábio disse: um dia eu estava caminhando, meditando, era um final de tarde. Cheguei às margens de um riacho. E lá eu vi um burro. O burro estava suado, cansado. Você via que as pernas um pouco trêmulas. E morrendo de sede. E eu parei e fiquei observando o burro. O burro aproximava daquele poço de água que estava parado ali naquele riacho. Água fria, límpida. O burro parava, a hora que ele aproximava lá, ele dava um pulo para trás e ficava tremendo. E eu fiquei a observar o burro, falei: mas o burro está com medo de quê? E foi indo. Aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E de repente o burro tremendo, tremendo, a sede, o cansaço, foi maior do que o medo que o burro estava. O burro chegou e, sem olhar para a água, já pulou dentro d'água e a água agitou-se. E ele não mais viu o reflexo dele, porque era o reflexo dele que estava fazendo ele ficar com medo. E ali ele tomou banho, bebeu água e depois saiu galopando todo. Foi esse dia que eu descobri que o medo de mim mesmo e o medo que eu tenho dentro de mim é que me entravava de crescer e de ver, enxergar e viver a verdade e a realidade. Qual é o reflexo que você está olhando da vida que está te trazendo medo? É lá que está o problema que está te atrasando. É lá que está a dificuldade da sua vida. Você olha o mundo espiritual com medo, você olha a morte que virá um dia inevitável na sua vida com medo, você olha a morte das pessoas que você ama, que alguns já morreram, e você é aprisionado nela, sem compreender que aquilo é uma coisa natural. Você está ali como burro, olhando a imagem dentro da sua própria imagem dentro da água, com medo de você mesmo, e aí morre de sede, com medo da sua própria imagem. O que está te atrasando? O que está te aprisionando no ontem? O quê? Quando Balaão, lá na história bíblica, foi chamado para rezar para o povo, né? Aliás, não era rezar, não, era espraguejar o povo, né? Chamado pelo rei de então. Montado em seu jumento, ele caminhava. O jumento perdeu o rumo por 3 vezes, não sabia, o jumento conhecia o rumo da cidade, mas o jumento perdeu 3 vezes. Por que o jumento perdeu por 3 vezes? Apareceu um anjo com a sua espada desembainhada na frente do jumento e fazia ele para outro rumo.
E na terceira vez, Balaão desceu do jumento e lhe deu um couro. Deu um couro porque o jumento não ia para onde ele mandava. E aí o anjo apareceu para o jumento, porque Balaão não via. Por que Balaão não via? Porque ele não acreditava. Ele não estava acreditando. Então, Deus falou, os anjos falaram através do jumento e falou: por que você está batendo nele? Porque ele está salvando a vida dele e a sua. Você está compreendendo o tanto de detalhes mínimos que a vida nos oferece para libertar-nos? Olha lá, o sábio aprendeu e modificou a sua própria existência íntima, quando olhando para um burro que tinha medo do próprio reflexo, estava ali quase morrendo de sede. Balaão se libertou e escutou a voz de Deus através do próprio jumento, porque o anjo falou pela boca do jumento com ele. Quais são os medos que estão te entravando? Ilusórios. Olha, corta o cordão umbilical com ontem. Não muda mais, aceite. Olha, quais são os chamamentos que Deus está te ofertando, e você vai encher a cara para esquecer esse chamamento, você vai usar droga para esquecer, você vai ficar agressivo para esquecer, você vai mudar de sexo para esquecer esses chamamentos. Não, abraça as dificuldades que você tem. Abraça, pega aquela dificuldade que você tem e fala: qual é a dificuldade? Não é mais, ela largou de ser. Suas crises mentais, crises emocionais, as suas enfermidades que você tanto cultua. Olha, esquece essas enfermidades, busque, encontre a saúde. Esquece as pessoas que trouxeram conflito na tua vida e você parou para conflitar com elas. Descubra quais os medos, os traumas que está te aprisionando. Você tem mediunidade, você tem sensibilidade, curta essa sensibilidade, mediunidade, isso é uma promoção que Deus te deu. Compreende? E é fantástico isto. São fantásticas. Que, eu estou sentindo que a pessoa está com raiva de mim. Então, está sentindo que você vai ficar com raiva dela? Pronto, você aprisionou na raiva dela, chega nela, fala: poxa, você é tão bacana, né? Você está com algum problema? Te fiz algum mal? Não. Dá um presente para ela, faz alguma coisa, dá um carinho, dá atenção. Você quebrou toda aquela energia negativa. Se ela continuar com a energia negativa, o problema é de quem? Dela. Está compreendendo? Aceite aqueles que já morreram. Fala: poxa, morreu. Apareceu para mim, não fique com medo dele, porque morte não existe. Já pensou, Deus teve que usar um jumento para falar com Balaão? Deus está usando talvez uma pessoa querida que vem te falar, falou: ó, Geraldo, ó, a vida aqui do mundo dos espíritos é bacana, né? Mas não precisa ter pressa para vir, não. O dia que a minha mãe, eu estava fazendo uma massagem nos pés dela, depois dela ter dado um passe nela, ela era evangélica. E eu massageando os pés, passando, ela deu um infarto. Estava na UTI de um hospital. Chamei o médico entrou, pôs eu para fora, e o médico ficou lá tentando reanimar, e eu em pé na porta. Meu pai chegou, meu pai já tinha desencarnado mais de 10 anos atrás. Na hora que meu pai chegou, eu vi ele parado na minha frente. E eu falei assim: a mamãezinha morreu. E ele entrou pela porta, a porta estava fechada. 3 minutos depois, o médico falou: olha, infelizmente não tive como fazer nada, sua mãe desencarnou. Pronto, simples. O que eu faço? Vou ligar para meus irmãos, me preparar o corpo. Fui lá, levei para a funerária interior. Não tinha ninguém lá para trocar a roupa da minha mãe. Peguei, eu mesmo troquei, meu irmão, tiramos a roupa. Primeira vez que eu vi minha mãe pelada depois de grande, eu vesti a roupa nela. De criança eu via muito, porque eu nasci de dentro dela, né? Aí vestiu a roupa, ficou bonitinha, poxa, ela ficou gracinha, minha mãezinha e tal. Caí no choro. Chorei até doer.
Enterrou no outro, passamos a noite velando dentro de uma igreja católica, evangélica, colocou, enterrou, né? Derramou lá o manjinho, vai com Deus, pá, acabou, nunca mais chorei. Aceitei. Morro de saudade, mas não choro por quê? Porque eu entendo, eu compreendi, é a lei natural de Deus. Então o que está te aprisionando, meu querido? Liberta-se das cadeias, das algemas que está te aprisionando. A maior algema é você que ocasiona ela por não aceitação. Viva o mundo fantástico que Deus te deu para viver. Viva essa encarnação fantástica que Deus te deu como presente para você vir à Terra aqui e aprimorar seu espírito. Ah, tem pessoa que eu sofro porque eu perdi um dinheiro. O dinheiro não era seu. É seu, quer dizer? Não. Na hora que você entrar dentro do caixão, você vai pôr ele lá junto? Não. Se você tiver muito dinheiro e quiser pôr no caixão, você pode me entregar que eu cuido dele. Na hora que você voltar, eu te entrego. Tá bom? Te devolvo. Se você não confiar em mim, assina a promissória junto no bolso do paletó do defunto. Tá bom? Compreende isso? São verdades. Verdade. Aceite as verdades de Deus. Não aceite opiniões. E nem crie as suas. Para justificar os teus traumas e os teus medos. Olhe o reflexo da tua imagem. Não tenha medo dela. Ela não te representa. O que representa são seus sentimentos dentro de você. São eles que te barram. São eles que te ajudam. Ah, eu sofro assim por causa do passado. Tem gente que fala assim, eu bati a cabeça tem 30 anos, eu dói até hoje. Falei, como é que pode? Tem tumor aí? Não, então não dói. O que dói é a lembrança que ficou aprisionada daquele acidente que não foi aceito. Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Assim é quando corta um braço. Se não tem um braço, mas está formigando meu dedo. Estou sentindo dor no dedo. Ah, mas você não tem braço, mas estou sentindo. Por quê? Porque ficou armazenado na memória a dor no dedo. Mesmo que não tenha o corpo físico, está doendo lá. Porque está na memória. É a memória que dói. Se você não trabalhar a memória, se a gente não trabalhar a memória do negativo para o positivo, sempre essa memória vai te ocasionar dor e sofrimento e te aprisionar. É o que está acontecendo. Aí as pessoas não dormem mais, tristes, depressivas, agressivas, esquizofrênicas, e lá. Aí precisa de algo para quê? Para fazer a memória esquecer. Para fazer que o cérebro físico não receba a memória. São os famosos remédios inibidores, tarja preta. Não é? É fácil. Basta tomar um tarja preta, esquece de tudo. Pronto. Olha tanto que é fácil. Só que a problemática. E a hora que você não puder mais tomar tarja preta, como que vai fazer? A memória continua. E ela vai ter que ser trabalhada. Ela vai ter que ser aceita, ela vai ter que ser resolvida. E aí, como funciona isso? Como funciona? Está entendendo isso? Compreende isso? Aí vai ter que ser vivido. Então você perdeu todo aquele tempo, desgastou-se, adoeceu, tomou remédio sem necessidade. E tem que fazer a aceitação dos traumas e dos medos interiores. Então busque a verdade em Cristo. Sai desta casa hoje com o pensamento de encontrar seus traumas íntimos, seus medos interiores e de vencê-los. Não tenha medo da agitação à sua volta que seus traumas interiores causam. Não tenha medo. Aí você vai vencer. Aí amanhã você vai pensar, poxa, parece que eu fui ascensionado, parece que eu ganhei um degrau de iluminação no meu processo evolutivo.
E ganhou mesmo. As pessoas chegarão em você e falarão, mas você está estranho. Você está diferente. O que aconteceu com você? Vamos ali beber uma cachaça? Aí fala, não, eu não bebo mais. Eu falei, pixe, agora você adoeceu mesmo, pirou. Aí a pessoa te cutuca de todo jeito, você olha para ela e fala, não, eu te perdoo porque eu amo. Fala, nossa, o que você tomou? Me dá isso aí também que eu quero tomar. Está compreendendo isso? Porque as pessoas à sua volta não conseguirão te atingir mais. As problemáticas exteriores não mudarão o seu interior, porque você acerenou seus traumas e seus medos. Entende isso? Olha, isso é encontro com você mesmo. Isso não é misticismo, isso aí não é milagre, isso aí é apenas um renascimento, um despertar. Está compreendendo isso? Está compreendendo isso? Tem pessoas no mundo que ficaram milionárias, depois pega seu dinheiro, dá de presente para instituição de caridade, para isso, para aquilo outro, e vai viver uma vida simples. A pessoa ficou louco. Não, ele apenas viu que dinheiro escraviza, aprisiona e perde-se cada vez mais o tempo e causa grandes dificuldades na sobrevivência do espírito na Terra e depois que ele abandona o corpo físico. Então, olhe para você e diz, o que está me aprisionando? E liberte-se. Se você dizer, eu não consigo, aí é a mesma coisa de você dizer assim, eu não quero. Eu não quero. Está compreendendo? Porque quando você nasceu, você não sabia, não conseguia andar. Quando você tinha fome ou estava ali lambuzado com suas próprias ejeções naturais, você gritava, você não conseguia se limpar. Aí você gritava, sua mãe fingia que não estava escutando, você gritava mais alto, aí ela ia lá e te trocava. Você tinha fome, você não conseguia ir lá e fazer sua mamadeira ou não conseguia mamar no seu próprio peito, porque você não tinha leite também. Aí você gritava, sua mãe ocupada, nervosa, às vezes sua mãe, você gritava mais alto ainda. Se a sua mãe não viesse, vinha sua irmã, alguém, e fazia uma mamadeira e te dava para fazer você calar. Então, você consegue. Basta sua alma gritar dentro de você e falar assim, eu vou fazer. Porque eu quero me alimentar com esse alimento de Cristo, eu quero sobreviver, eu quero evoluir, eu quero ascender-me como ser humano e como ser espiritual. E você consegue. Porque você sabe como tem que fazer. Como? Porque a hora que você abranda e serena seu coração, vem a intuição. E aí você consegue. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo? Perguntar algo? Falar algo? Agorinha será chamado para o passe. Alguns estão em tratamento. Pergunta para você. Pergunte para você. Dentro da sua consciência, fala assim, Geraldo, você quer ser curado? E você responde, quero. Ou você responde, não sei. Será que eu mereço? A primeira você vai ser curado. Porque você se cura. As derivações de outras respostas, você não vai receber e você não vai se curar. Porque você não aceita receber. Está entendendo isso? Aquele homem chegou perto de Jesus e disse, mestre, se tu quiseres, tu podes me curar. Ele
acreditava. Jesus falou, eu quero, esteja curado. Ele foi curado imediatamente. Então vamos fechar os olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que a tua luz esteja em nós, Senhor. Nós queremos tua luz em nossos corações. E que sejam dissipadas todas as trevas do nosso íntimo. Em tuas mãos entregamos nossas vidas, Senhor. Entregamos, Senhor, nosso corpo e nossa alma. Que seja feita a tua vontade, Senhor, em nós e que nós estejamos em tua vontade. Obrigado, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós, Cristo Jesus, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Que a paz de Cristo te envolva e que possa retornar ao lar repleto de paz e esperança no coração. Que Deus nos abençoe.